bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Hoje pela manhã estive comentando o livro de Gênesis, capítulo... toda a história de José, né? Fiz um resumo, mas fixei mais aí no capítulo 41. Hoje eu quero dar um prosseguimento, abordar algumas outras questões que para nós assim é bem relevante, porque todo testemunho, toda a história de uma pessoa, quando tem uma biografia dele dentro da Bíblia, tem um propósito, tem um significado, para mostrar que Deus usa pessoas simples. Deus trabalha nas diferenças, seja os momentos bons ou ruins, Deus está agindo, e que assim como a história dele nos influencia, a nossa história também vai influenciar outras pessoas. Então eu quero começar a contar a história de um homem que trabalhava numa construtora e queria se aposentar, que aqueles meses daquele ano seriam os meses finais da sua aposentadoria. Então ele imaginava que poderia assim ser um ano mais tranquilo para ele, que ele iria trabalhar menos, que ele não iria ralar tanto na obra, apesar de construção, que iria colocá-lo em um cargo à parte, porque afinal de contas ele iria sair. Mas assim não aconteceu. Foi dado para ele uma missão, a sua última missão naquela empresa, naquela construtora, construir mais uma casa. E ele ficou muito chateado com aquilo, porque afinal de contas, ele já estava encerrando a carreira. Só que ele ainda não esperava o que viria. Olha, essa casa estará todo por sua conta, todo o material, todo o projeto está aqui, porque nós confiamos em você. E ele pensou consigo dizendo, é isso que eu ganho dessa empresa? Tanto tempo dedicando, há tantos anos aqui, e essa é a gratidão que eles têm comigo? E o seu supervisor deixou à vontade durante aqueles meses, só dando a ele o que assim precisava. E ele disse, já que eu estou aqui sozinho, e que ninguém vai me supervisionar, eu vou fazer essa casa de qualquer maneira, porque é injusto isso que estão fazendo comigo. Então não se preocupou com o esquadro da casa, a estrutura que ele fez não foi aquela estrutura suficiente, e cada vez que ele construía, ele pensava sobre isso. Isso é uma injustiça comigo. Tantos anos morando de aluguel e construindo para tantas pessoas, eu não recebo nem algo especial. E aí ele continuava construindo a casa. Sabe aquele piso que a pessoa não coloca a massa por completo e fica oco? Já aconteceu assim na sua casa? E aí quebra. Aquele azulejo todo torto. E assim ele construiu a casa. No final daquela temporada, após a sua aposentadoria, ele foi chamado à empresa. E os seus supervisores fizeram uma despedida para ele. E disse, como gratidão pelo todo esse tempo de serviço, aquela casa que você construiu será sua. Eu queria que você pensasse nisso, porque quando você lê o livro de Colossenses, capítulo 3, é justamente isso que nós temos que pensar. Esse é um dos primeiros versículos que os meus líderes, no grupo familiar,
eu era constantemente discipulado para gravar esse versículo. Vamos ler todos juntos? Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo que fizerem, como para e não para os homens, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Para ninguém, né? Será que esse versículo não aplica essa história fictícia, lógico, que eu contei aqui desse homem? Acredito que sim. Mas vamos rapidamente fazer uma análise desses versículos. Tudo que fizerem, faça de todo o seu coração. O que é fazer com o coração? É ter paixão, é ter alegria naquilo, é fazer com zelo. E qual é o motivo de fazer tudo isso? A Bíblia nos dá um motivo. Faça como para o Senhor e não para homens. Quando você está trabalhando na sua empresa, ao qual você foi contratado, você precisa refletir sobre isso. Eu estou trabalhando aqui somente aos olhos daquele que me contratou? Ou estou aqui fazendo tudo como o meu melhor, como se fosse para o Senhor? O texto 24 diz: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Está falando da sua vida eterna. Mas nós sabemos que Deus não só dá somente a vida eterna. Enquanto estamos aqui, quando você é essa pessoa que se dedica na sociedade, nas coisas seculares, com esse zelo, como se estivesse fazendo para o Senhor, a Bíblia diz que é a Cristo, é o Senhor que vocês estão servindo. Quando você é contratado, querido, por uma empresa, ela compra suas horas de trabalho e você recebe dinheiro em troca. Se não tiver horas de trabalho, você não receberá. Se essa empresa não tiver dinheiro para pagar você, você também não trabalhará. É simples, querido. Algo simples de entender, mas na prática não é bem assim. Quando não recebemos aquilo que trabalhamos, nós estamos sempre sendo lesados, roubados. E quando não trabalhamos também por aquilo ao qual nós somos contratados, somos pagos, nós estamos defraudando a empresa. A realidade é que a relação entre empregador e colaborador ou empregado sempre foi algo tenso e complicado. E não mudou até os dias de hoje. Por quê? Quem paga sempre acha que está pagando o quê? Está pagando o quê? Pouco? Eu estou pagando pouco, eu estou triste. O pagador sempre acha que está pagando muito. E aquele que recebe sempre acha que não é o suficiente. Trabalho. Olha o que o meu patrão está conseguindo e olha o que eu recebo. Não poderia me pagar mais? Então pense sobre isso. É uma discussão que nós nunca vamos conseguir chegar a um consenso. Essa é a realidade. Agora imagina como que era a relação entre o escravo e seu senhor. Alguém que estava ali obrigado, e quanto mais essa pessoa se dedicava, mais essa pessoa não era bem tratada, por isso não tinha respeito, não tinha nenhum direito como empregador, não tinha nenhum direitos humanos, não tinha nada que pudesse, ficava ali à mercê daquela pessoa. Poderia encontrar um senhor bom ou um senhor ruim.
A Bíblia registra várias situações assim de homens, como Neemias, homens como Daniel, como José e muitos outros, que foram levados como escravos. Mas o interessante dessas pessoas, que mesmo naquela posição de escravos, eles sobressaíam. Eles faziam algo com diferencial, com uma qualidade tão grande, e era colocado nos melhores lugares, ainda que numa posição de escravo. O que levava essas pessoas, como aquela mulher, aquela criança que foi levada por Naamã, e como escravo, sabendo que o próprio Naamã e o seu exército retirou essa criança, essa jovem, do seu lar. Por que dizer para Naamã que existia profetas em Israel que poderia curá-lo? O que levou homens e mulheres a ter esse comportamento? É porque eles gostavam do sofrimento? Não. É porque eles tinham esse versículo entranhado na sua mente, no seu coração. Mesmo nessa posição que eu estou, eu vou continuar fazendo tudo como se fosse para o Senhor. O que essas pessoas tinham em comum é que a escravidão não aprisionou a sua alma. Mesmo prisioneiras, essas pessoas ainda eram livres. Elas sentiam esse prazer de poder servir a Deus de todo o seu coração, praticando a palavra do Senhor. Queridos, nós somos livres no Senhor. Você crê nisso? Somos livres. Não é a circunstância que vai tirar a sua alegria. Não é o número de pessoas. Não é o reconhecimento. A sua alegria precisa estar no lugar certo. A sua alegria precisa estar no Senhor. José poderia muito bem se revoltar com Deus por tantas injustiças. Às vezes nós passamos por tão menos e ficamos tão indignados. Como é ruim quando você está numa fila e alguém fura a sua fila na maior cara de pau dizendo: é só um assunto rapidinho. Esses dias eu fui pegar um resultado e a pessoa disse: Senhor, eu sei que você pegou a senha. Eu falei: mas eu só quero perguntar uma coisa, é rapidinho. Esse perguntar uma coisa rapidinho, ela furou a fila na maior cara de pau, pegou todos os exames e foi embora. É ruim, querido, quando você é lesado no seu tempo, quando os mesmos que estão ali estão sentindo as mesmas dores, estão aguardando você, e sempre tem alguém esperto, achando que vai fazer ali, dar a volta naquela pessoa. Mas quando nós temos um compromisso e somos livres com o Senhor, nós não permitimos que essa coisa deixe o nosso coração amargurado. Isso não rouba a nossa paz. Por quê? Porque nós estamos ali naquela posição sabendo que nós somos servos do Senhor. José foi convidado por Faraó a sair do calabouço, em busca de uma orientação. E José começa a falar, aonde que eu parei no versículo 32, o sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que apressa em realizá-lo. Nós às vezes não temos entendimento das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas existem muitas questões, querido, que Deus já deu a sentença para nós. O que compete a nós é entendermos como que isso vai funcionar para que essa bênção possa chegar em nossa vida, ou para que algo possa ser solucionável diante de um fato tão difícil.
E mediante ele se apresentar e contar o sonho a Faraó, que até então ele não aprovou ou não, ele estava ouvindo, porque José corria risco de vida. Mas José tinha esse entendimento. Tudo que ele fazia com excelência. E sobressaía, não pela sua beleza, não pela sua juventude apenas, não por ser uma pessoa inteligente, mas tinha um diferencial. Diferencial esse que até aqueles que não o conheciam diziam: há sobre você um espírito de um Deus. A sabedoria nas palavras, querido, era muito comum na vida de José. E depois de apresentar o plano, ele mostra com essas palavras que ele era capaz de exercer aquela função. Hoje, nós temos muito conhecimento. E você pode pesquisar qualquer coisa. Eu aqui no meu computador tenho aqui, ó, assistente da Ida. Quando você pesquisa aqui, você navega num mundo. Esses dias estava pesquisando sobre alguma coisa, sobre bicicleta. E agradeci. E ela disse: por nada, disponha sempre. Hoje o que carece na vida de muitos não é o conhecimento, mas a sabedoria que vem do Senhor. Colocar as palavras no momento certo, no tom certo. Saber o que falar, como se comportar. Você sabia que você, em muitos casos hoje, ainda estamos bem ultrapassados. Hoje aqui nós apresentamos o nosso diploma e mediante aquilo que a nossa formação nós somos contratados. Já há muitos anos, em outros países lá fora, bem avançado que o nosso, já não funciona assim. Quando você fala a sua formação, é muito comum eles dizerem o seguinte: eu não quero saber da sua formação. Eu quero saber o que você sabe fazer. Às vezes não é assim, querido. Nós temos muito conhecimento, que é importante. Mas na prática, o que esse conhecimento está te ajudando? O que a palavra de Deus está fazendo diferencial na sua vida e que as pessoas conseguem ver que há sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. E não é opcional isso, não é uma escolha. Você não pode estar sem o Espírito, e nem meio cheio. Não sei nem se existe essa palavra no sentido espiritual, mas você tem que estar nem cheio, mas transbordante do Espírito Santo de Deus. Fazer isso não é fácil. Você vai ter que fugir de algumas coisas. Você vai ter que negar a si mesmo e submeter a palavra do Mestre. Agora, esse prisioneiro, que lugar que deveria estar sendo julgado, começa agora a dizer para aquele rei, para aquele juiz, para aquela autoridade, o que deveria fazer. Ouça o que está no versículo 33. Procure agora, Faraó. Vai vendo a palavra de sabedoria dele. Um homem criterioso, jovem, bonito, pelo menos uns 30 anos, e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. Então, José aqui está se apresentando, conforme diz na música do Roberto Carlos: esse cara sou eu. Procure essa pessoa. Tem que ser sábio, tem que ser criterioso e tem que saber administrar. E aí, não bastando sobre isso, porque ele foi apenas chamado para
interpretar o sonho. Mas ele fez mais. Um bom funcionário, querido, ele não faz simplesmente aquilo pelo qual ele foi contratado. Um cristão que se dedica à obra, ele não se limita ao seu setor. Ele está sempre disponível, querendo fazer mais. Porque ele tem isso em sua mente. Tudo que eu estou fazendo para o Senhor. Porque eu tenho certeza que a recompensa eu já tenho. E muito mais Deus vai poder me dar. E aí agora ele começa a dar uma aula de administração nos dias de fartura. Versículo 34 a 35. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os 7 anos da fartura. Eles deverão recolher o que puderem. Se esforce. Não hesite de arrumar lugar para guardar nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Economizar, querido, poupar, não gastar tudo. Este é um princípio que muitos têm ignorado. E quando você ignora esses princípios, pode ter certeza que você vai encontrar muita dificuldade. Nós conhecemos na sociedade. Lembro há poucos dias, de um ator que ele estava na rede social, numa entrevista, eu não lembro em qual canal, falando sobre isso. E que, quando jovem, quando fez vários filmes, Menino do Rio e muitos outros, ele terminava aquele filme, ou aquela novela, ele ia para o Havaí, e ficava lá, gastando aquele dinheiro, pegando onda. A idade para ele chegou, o mercado de trabalho fechou, e hoje ele diz, por favor, me arruma alguma coisa, porque eu não tenho nada, e eu reconheço que eu fui imaturo nessa área. Quantos aqui não conhecem pessoas assim? Atores, cantores, jogadores, influenciadores hoje das redes sociais. E talvez você, querido, tenha passado por essa situação. Dizendo, o lema é, temos que aproveitar a vida, porque nós vamos morrer um dia. Qual era o propósito de estocar e economizar, querido? Versículo 36, esses estoques servirá de reserva para os 7 anos de fome que vocês verão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Era simplesmente pensando no amanhã. O que nós fazemos aqui como Igreja Nova Vida do Coelho? Temos uma igreja básica, querido. Temos um custo que não é baixo, mas é o mínimo que a gente consegue fazer para manter uma igreja. Mesmo assim, ainda é um custo alto. Criamos uma condição em que a gente consegue manter. Mas quando você não tem essa cabeça de administrar, você pensa assim, eu estou ganhando X, 10 mil, eu posso gastar 8? Não pode. José vai dar uma aula aqui. Guarda um quinto. Se você pegar o seu salário e dividir por 5, vai dar 20%. Então, se você dá 10% ao Senhor, você ainda pode fazer uma poupança de todo mês, pelo menos 10% do seu salário. Você é uma pessoa que economiza? O pastor Alfredo, muito bom nessa área, ele sempre fala, é 1 centavo, é 2 reais, eu brigo por isso mesmo, porque o dinheiro é meu. Está certo. Você já observou que muitas empresas hoje, elas diminuem 2 gramas
do seu produto, ela não aumenta o preço. Mas se está 200 gramas, ele vai botar 180. Só 20. Qual a diferença? Se isso não trouxesse um retorno para eles, eles não fariam, querido. Pensa sobre isso. Mesmo nesse pouquinho, nos dias difíceis que todos nós iremos passar, e já passamos, vai fazer a diferença. Eu vejo que a parte que retiramos do nosso salário, o dízimo, as ofertas, Deus usa para nos abençoar em tempos de crise. Quando você tira algo para ofertar a Deus, você não está subtraindo na realidade, ainda que a matemática te diga isso. Mas você está aí somando como bênção para a sua vida. E como que eu vejo essas bênçãos na minha vida? Só em termos materiais, não, querido. Uma das coisas que eu peço a Deus é que todos os dias da minha vida eu possa ter saúde, ter autonomia e independência, e poder ainda praticar muito esporte com 100 ou com quantos anos que Deus me der. Eu vejo que à medida que você oferta a Deus e separa algo, os dias difíceis vêm, querido. Mas você não passa tanto aperto quando você não tem nada. A realidade é que nós recebemos mais de Deus do que aquilo que nós entregamos. E por mais que você faça o seu máximo, o seu melhor, ninguém consegue ser mais generoso do que Deus na sua vida. Você pode dar um amém aí se você crê nisso? E eu vejo a generosidade de Deus em tudo. Às vezes, querido, eu faço a minha programação na semana, às vezes dá tudo errado. Às vezes as coisas não acontecem como eu gostaria. E eu volto para casa dizendo, glória a Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Amanhã vai ser diferente. Mas há dias que eu vejo que as coisas fluem de maneira poderosa. Durante essa semana eu precisei fazer alguns exames normais de rotina. E quando eu cheguei numa clínica para marcar o exame, a pessoa disse, Senhor, já é 16 horas, já terminou. 16 horas? Mas que hora que você faz a marcação aqui? Não, tinha uma das 13 às 16 horas. Eu falei, cara, não acredito nisso. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Você pode pelo menos ver se nessa clínica aceita o meu plano e faz esse exame? Porque também tem isso hoje, né? E ele disse, não, senhor, aceita. E faz o seu exame sim. Uma atendente que estava ao lado falou, senhor, chega aqui. Já fechou aqui, mas eu posso abrir um espaço para você. Eu vou fazer a marcação para você. Eu sentei, querido. E agradeci a Deus pelo cuidado dele na minha vida. É coisa muito simples, querido. Mas quando você tem a sua vida comprometida com o Senhor, Deus toca em pessoas que vai usar de misericórdia com a sua vida. Deus aqui está usando Faraó de misericórdia com a vida dele, de José. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim, honra o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqueles, querido, que têm esse compromisso. E eu nunca vi um justo passar por situação de escassez. Pode viver dias difíceis,
mas sempre Deus vai enviar alguém para abençoar, porque Ele tem compromisso com aqueles que têm a responsabilidade com Ele. O que parecia algo perdido para a vida de José, chegou ao fim. Agora eu não tenho para onde ir. Deus estava trabalhando em seu favor. Deus tem ajudado e trabalhado em seu favor, mas você tem crido nisso, amém? Obrigado por esses corajosos, disseram amém. Eu creio que Deus tem trabalhado em meu favor. Eu creio que Deus tem tido esse cuidado em tudo na minha vida. Esta é a principal razão, querido. Os tempos difíceis chegarão para todos. E aqueles que às vezes querem economizar em tempos que já não tem mais nada. E aí esse momento já passou. Se você não pensar hoje, você estará comprometendo o seu futuro lá na frente. Como você tem agido, querido? Como um principiante, como eu, meu primeiro emprego, todo o meu salário, eu fui numa loja que na época era muito famosa e comprei as roupas de barca. Gastei o dinheiro todo. E chegando em casa todo alegre, olha, mãe, o que eu comprei. Eu lembro das duas palavras. Você separou o dízimo? Eu não era crente, tinha que separar dízimo, coisa nada. Mas independente se eu era não ou não, a minha mãe falava assim: você tem que dar ao Senhor. E a segunda palavra: você guardou algum dinheiro? Que guardar dinheiro? Com 18 anos está pensando em guardar? Mas tem que guardar, querido. Porque os tempos difíceis, eles chegam para todos. Temos que economizar, pois estamos apertados financeiramente. Já está apertado. Vai economizar o quê? No período agora de verão, faz sentido você tomar banho quente? Isso vai trazer um problema para mim, eu tenho certeza. E depois ir para o ar-condicionado? Não faz sentido, querido. Então, nesse período, no período de muito calor, nós gastamos mais energia? O que vocês acham? Sim. Então, você tem que economizar do outro lado. Sim ou não? Então, por que não começar isso agora? O nosso recurso não dá. Temos que trabalhar mais. Ok. Mas será que você não está gastando tanto que você poderia trabalhar menos e viver mais? E aí José apresenta o plano econômico para Faraó. Diz no versículo 37 que o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Aleluia! Glória a Deus! A primeira etapa José conseguiu passar, mas não terminou aí. Ele ainda continuava um prisioneiro. Preste atenção, querido. Tanto na vida de Daniel, na vida de Neemias, na vida de José, nesses jovens, e hoje estou enfatizando mais os jovens mesmo, eles tinham algo em comum. As pessoas conseguiam ver a presença de Deus na vida deles. E a presença de Deus, ela não acontece por casualidade. Requer uma dedicação, sim, da sua vida. Requer uma escolha do seu coração. E eu tenho um pensamento com relação a isso, a essa classificação da sociedade. Para mim não existe classe média. Ou é pobre, ou é rico. E nós não estamos nessa classe de ricos, queridos. Mas eu acredito que na outra classe ao qual nós estamos,
se existe uma esperança para nós mudarmos de vida, de qualidade, seja em termos espirituais, financeiros, de família, é quando você se envolve na casa do Senhor. O único local que capacita você a ser cheio do Espírito é na casa do Senhor. Buscar a Deus não é perda de tempo. Eu estou agora nessa formação, não estou com tempo. Lamento por você fazer essa escolha. Estar na casa de Deus, querido. Você está se preparando, se capacitando para fazer o diferencial na sociedade. Pensa sobre isso. A formação que você está procurando, o que você já tem, muitos também têm. As suas melhores notas, você não vai ser contratado apenas por isso. Talvez nem vou olhar o quanto você tirou. Porque você é crente, muito menos. Mas uma pessoa que teme o Senhor, ele tem um olhar diferente. Aonde ele chega, as coisas dão certo. Ele consegue ter um equilíbrio nas suas palavras. Ele consegue controlar as suas emoções. Ele consegue dar um passo para trás quando é necessário, ou avançar um pouco mais. Porque há nele o Espírito Santo de Deus. Hoje nós estamos vivendo dias diferentes, querida. É tempo de nós pararmos para buscarmos mais o Senhor. Talvez nessa sua caminhada, você tenha se esquecido disso. Esqueceu de orar. Está tão viciado nas redes sociais, que você vê tudo. Mas tem, desculpa a palavra, dizer, a cara de pau de dizer, eu não tenho tempo, pastor. As suas orações chegam como uma miséria. Obrigado, Senhor, por esse dia. Mas gasta horas mandando mensagem. Versículo 38 de Gênesis 41, se eu não me engano, não estou certo? Por isso, Faraó lhes perguntou. Chegou para os seus conselheiros e disse: será que vamos achar alguém como esse homem? Vamos reunir aqui. Em que está o Espírito Divino? Você imagina, querido, você como pai, vendo seu filho sendo selecionado, não pelo seu intelecto, não pela sua capacidade, mas observe, querido, essas pessoas eram idólatras. Elas não serviam o mesmo Deus de José, mas eles observam que tinha um Espírito Divino. Agora José, de prisioneiro, ele vai passar a ser rei do Egito. Aleluia! Nós éramos um dia escravos desse mundo, mas o Senhor tem nos colocado em lugar de honra. É hora de você começar a dar uma geral na sua vida pessoal. Retirar as pornografias. Retirar todo o vício. Toda a maledicência. Tudo aquilo que você alimenta a sua carne. E que nós gostamos disso. A nossa tendência sempre voltará para aquilo que é carnal por causa do pecado que é em nós. Mas se você se alimentar das coisas do Senhor, você será fortalecido. Você passará por tempos como de José, mas por onde você passar, a bênção do Senhor estará sobre ti. Você pode glorificar o nome do Senhor se você crê? Eu creio nisso. Versículo 39, disse, pois, a Faraó José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso. Lembra daquela situação que José, procura alguém sábio, procure alguém criterioso.
E sábio como você, versículo 40, você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. Imagine o espanto de José. Porque, querido, nós nos preparamos para os dias melhores. Mas quando essas coisas acontecem, nós ficamos espantados. Quando nós viemos para esse lugar, Deus falou comigo em sonho e eu fiquei espantado com o tamanho desse lugar. E olha que eu venho de uma grande igreja. Porque falei, Senhor, será que é possível? E Deus nos deu esse lugar tão maravilhoso ao qual nós estamos aqui hoje. Versículo 41, e Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Imagina o diferencial do que é um homem de Deus, temente a Deus, em uma terra pagã. Mesmo assim, a sua fé, o seu Deus prevaleceu. Ainda que você viva nesse mundo de trevas, como nós vamos estar vendo agora, que as portas do inferno estarão sendo autorizadas por muitas autoridades da nossa sociedade. Mas existe um povo que está pronto para estragar essa festa desse mundo. Aleluia! Que somos nós, dizendo, Senhor, que cada dia mais essas pessoas se convertam e que possamos orar, buscar o Senhor. Certa vez, em uma das nossas comunidades do Rio, os diretores da escola de samba fizeram uma reunião e falaram assim, olha, nós estamos com um problema. Estamos perdendo vários passistas, várias pessoas que tocam por causa dessas igrejas. Eles estão se convertendo. Aleluia! Querido, a graça de Deus é maior do que as trevas. O poder de Deus ainda continua prevalecendo. E o que Deus está buscando não é crentes carnais, é pessoas que querem se comprometer e ter a vida com Deus. Pessoas que querem buscar, que estão com seu coração ensinável e quer aprender. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente. E os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá se levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Essa aqui não é uma história fictícia, como eu comecei a contar. É uma história real, querido. Que se você procurar na história do Egito, procurar na história desse país, vai estar registrado. Por quê? Porque a cultura oriental, eles têm o cuidado de preservar a história do seu país. Mesmo passando por essa situação, e sabendo que no livro de Êxodo, quando entrou um outro, Faraó disse que não conhecia José. Mas a história continua registrada até hoje. Essa retrospectiva, querido, com certeza deve ter vindo em sua mente. Um dia eu fui rejeitado pelos meus. Eu fui tirado do meu pai amado. Eu fui vendido como escravo. Passei fome, frio. Não tinha as mesmas túnicas e as mesmas vestes que meu pai fazia para mim. De filho me tornei prisioneiro. E diante dessa situação, ele pôde dizer, mas todo o tempo
o Senhor esteve comigo. Que você possa lembrar, querido, dessa palavra. Você um dia era prisioneiro do pecado. Vamos estar de pé? Mas Deus te libertou. Não volte para essa escravidão de novo. Quantos concertos nós precisamos fazer com o Senhor? Deus procura os seus filhos, sejam homens ou mulheres, para honrá-lo e para fazer com que eles sejam testemunho do que Deus pode fazer na sua vida. Se comprometa a ser essa pessoa que faça o diferencial. Eu agradeço por aqueles que vêm e participam dessa igreja. Mas se você já é um membro, se envolva. Pastor, mas tem algumas coisas erradas e você sabe, conserte. Por que viver uma vida dupla de casal se você ainda não se consertou na sua vida conjugal? Conserte, você sabe que é isso que Deus quer. Por que querer viver uma vida de pecado? Uma vida fazendo coisas que você sabe que está na Bíblia? Que medo é esse? Que fantasma é esse que não sai da sua vida? Reflita sobre isso. Porque senão, vai chegar uma hora que a igreja não vai te atrair mais, mas não tem nada a ver com a igreja, com o estilo da igreja, não se engane com isso. É porque o seu coração já não tem mais fome e sede da palavra. Não é as circunstâncias que separam você de Deus, é a decisão que você toma no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, nós vimos aqui um jovem da aula de economia, de administração, apenas dizendo que Deus é que iria revelar esse sonho. E essa aula foi dada para os ministros, para uma civilização bem mais avançada do que os judeus. Essa é a diferença, querido. Quando você quer ser uma pessoa convertida, não uma pessoa que gosta de estar na igreja e frequentar, seja bem-vindo. Mas Deus quer mais de você. Deus quer usar a sua vida. E só uma pessoa pode impedir. É você. Pode ser que você tenha enfrentado injustiças. Pode ser que você tenha passado por uma traição e já não acredita mais no casamento. Pode ser que o seu filho, a sua filha, alguém que você esperava tanto, não te retribuiu como você gostaria. É possível que você tenha passado por alguma igreja que te decepcionou. Mas eu quero dizer para você que todo tempo o Senhor esteve com você. Todos os seus questionamentos, todo o seu choro. Não diga isso. Aonde está esse Deus? Será que Deus existe? Ele existe. Você já é essa prova desse grande milagre na sua vida. Pai, que venhamos encontrar pessoas assim, que possa buscar o Senhor de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Cristo deu e
paz e perdão. Sim, Jesus Cristo vive. Lá do início. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou seu viver? Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente ao seu coração. Diferente hoje é o meu coração, sim, Ele é diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou seu viver. Jesus Cristo Mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser, meu ser, meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, Senhor Jesus, que o Senhor permitiu-nos ouvir a sua voz, que possamos, ó Deus eterno, estar com essa palavra, que não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra viva, e segundo ela mesmo, ela é eficaz, que penetra onde as juntas e medulas, e que muda o curso de qualquer pessoa, meu Deus. Pedimos ao Senhor, pedimos a sua presença que continue conosco, para que esta semana, para que esta presença, para que esse mundão que está por vir e todas as consequências que se levantarem por essa semana sejam pequenas, sejam supérfluas diante da presença do Senhor e da sua palavra que existe em nós. Exaltado seja o seu nome, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.